Nesse vídeo vamos ver como foram as questões da prova da primeira fase da 12ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Essa prova de 30 questões começou aqui com um texto bem longo sobre Zika vírus. No ano ali de 2015 teve ali uma epidemia nacional, né, e com reflexos também mundiais, né, então assim, um princípio de uma pandemia talvez, desse vírus, o que deixou as autoridades de saúde em alerta. O texto fala um pouco sobre a sintomatologia da doença, fala um pouco sobre aspectos históricos e geográficos do vírus. Ele foi isolado pela primeira vez em Uganda, na floresta Zika, né, em 47. A gente vai falar um pouquinho mais disso depois. Falou um pouco sobre a ausência de tratamentos específicos contra esse vírus, o que também vai ser importante para algumas questões ali embaixo. Falou um pouco sobre como que os diagnósticos se confundem um pouco com de outras doenças, né, que são transmitidas pelo mesmo vetor, inclusive, que é o mosquito Aedes aegypti. Então, Zika, dengue, chikungunya, febre amarela, todos eles têm um vetor comum e sintomas, né, sintomatologia bem semelhante, o que confunde o diagnóstico ali. E o texto conclui falando um pouco sobre a necessidade da participação da sociedade, né, na prevenção, em medidas de prevenção contra essa doença. A questão bem objetiva explorou o tema das doenças negligenciadas, que são doenças que ocorrem principalmente em países pobres, como o Brasil. Logo, há menos investimento em pesquisa do seu tratamento. E por conta dessas doenças ocorrerem, né, em surtos muitas das vezes locais, em partes muito pobres do planeta, né, os grandes laboratórios, as grandes farmacêuticas, os centros de pesquisa não se sentem muito motivados financeiramente, né, a pesquisar tratamentos, medidas mais eficazes de tratamento, de profilaxia contra essas doenças. Isso então é o conceito de doença negligenciada. Ela é negligenciada pelos grandes laboratórios que não veem sentido econômico em desenvolver, né, tratamentos para elas. A questão 2 disse: esqueça o tubarão. Acredita-se que o animal responsável pelo maior número de mortes no mundo seja o mosquito. Interessante que eles colocaram aqui o tubarão, né? Porque o tubarão ele ocupa esse lugar no imaginário do ser humano de ser um animal muito perigoso e que muitos seres humanos morrem todos os dias por ataque de tubarão, o que é uma inverdade. Ataques de tubarão são raríssimos. Você só vai. A probabilidade de você morrer por um tubarão é minúscula. Você teria que, obviamente, em primeiro lugar, estar num ambiente aquático, né? No mar. O que raramente a gente faz, né? A gente vai na praia às vezes, ok? Raramente acontecem ataques de tubarões em praias, mas é bem raro. Se você é um surfista ou um mergulhador, você vai também estar num contato mais próximo com esses animais. Ainda assim, ataques são raros. E eu acho curioso que eles tenham colocado o tubarão, né? Porque tem um outro animal além do mosquito que mata muito o ser humano, que seria muito mais interessante de citar aqui, que é o próprio ser humano, né? O ser humano é o animal que mais mata o ser humano depois do mosquito. Então tá aqui um gráfico, né? Uma tabelinha. Mosquito são os maiores responsáveis, né? Pelas mortes no mundo. E o ser humano, olha só um pouquinho atrás do mosquito, né? Então, assim, o ser humano realmente é um assassino muito mais perigoso do que o coitado do tubarão que tá lá embaixo, ó, lá no final da lista. Ou seja, a probabilidade de um ser humano te matar é muito, muito, muito maior do que o de um tubarão te matar. Então, fique tranquilo, tubarões não são amigos, mas são mais ou menos, né, inofensivos. E cuidado com seres humanos, claro. Bom, dito isso, os mosquitos certamente estão envolvidos em muitas mortes, né, por conta deles serem vetores de muitas doenças, né. Então a questão diz, são doenças transmitidas por mosquitos, exceto, então, Zika, Aedes aegypti, né, malária, anófeles, leishmaniose, os flebotomíneos, que é um mosquito palha, que não é bem é um mosquito, né, a gente pode chamar de mosquito. A filariose, aqui a filariose ele pode ser transmitida por diversos gêneros de mosquito, anófeles, aedes, aqui no Brasil principalmente o culex, e a doença de Chagas é a tripanossoma, que é transmitido pelo barbeiro, né? O triatomínio, do grupo ali dos percevejos, né? Hemíptero. Portanto, não é um mosquito, logo, ele não é uma doença transmitida por mosquito. A questão 3 disse que a prevenção das arboviroses pode ser realizada através de medidas simples como eliminação dos criadores de larvas, né? Então pensa aí no Aedes aegypti, né? Aquele mosquito que transmite, por exemplo, a dengue, chikungunya, zika. Você eliminando locais com água limpa e parada, você diminui muito o potencial, né? Os locais de possibilidade de a reprodução de ovoposição da fêmea desse mosquito. E com isso menos larvas se desenvolvem e com isso, né, menos mosquitos voando tem por aí para passar dengue e outras doenças para você. Mas e a vacinação? A vacinação não pode ser uma medida preventiva? No caso de arboviroses é um pouco mais complicado, né? Se fosse uma doença transmitida por vias aéreas, por exemplo, a gente poderia até colocar a vacinação aqui como uma medida preventiva razoável, mas a arbovirose, você tomar uma vacina não impede que mosquitos se contaminem um ao outro. Então, assim, o vírus vai continuar circulando. E a vacina não impede você de se infectar pelo vírus. Ela vai te preparar imunologicamente para cá, caso você seja, né? Quando você entra em contato com o vírus, você tem ali um preparo imunológico para resistir e ter ali um contato, ah, uma experiência, uma resposta assintomática com relação ao contato com aquele antígeno. Então, nesse caso das arboviroses, a vacinação ela não é uma medida preventiva boa.
Mas é importante dizer que nós temos, por exemplo, vacina contra a febre amarela, e é importante a pessoa que vai viver ali vai passar, né, algum período ou vai ter contato com áreas de floresta, tome a vacina para febre amarela para quando for lá e tiver, né, for picado por um mosquito, porque você vai ser, você não tenha, né, um quadro grave da doença. E vacina contra a dengue e contra outras doenças dessa linha estão também em medida de desenvolvimento, em vias de desenvolvimento. Tá, mas o que diabos são arboviroses? Arboviroses são vírus, são doenças, né, causadas por vírus que tem ali um período do ciclo deles num inseto, num artrópode, melhor dizendo. Então, arbovirose a gente pode pensar aí, né, em vírus que são, por exemplo, transmitidos por mosquitos. Então, dengue é uma arbovirose? Sim. Zika também. Malária. Aqui a gente tem que tomar cuidado. A malária tem um fator que impede ela de ser classificada como arbovirose. É o fato de a malária não ser causada por um vírus, mas sim por um eucarionte unicelular, um protista, não um protozoário, chamado plasmódio. Então, o fato do plasmódio não ser um vírus impede a malária de ser classificada como arbovirose. Febre amarela e chikungunya estão na mesma turma ali do dengue e da zika, né? Então, Aedes aegypti, mosquitos, arboviroses. A questão 5 queria saber se você sabia que o vírus da zika é um vírus. Então ela pergunta, uma característica presente no agente etiológico da zika, que é o zika vírus, é um capsídeo proteico. Outras alternativas poderiam estar ali tentando, né, ver se a pessoa não estava confundindo o agente etiológico com o vetor. Por exemplo, quatro pares de pata, insinuando que poderia ser um aracnídeo, né? Exoesqueleto, né? Tudo isso aí é características de artrópodes, né? Então a pessoa está confundindo ali agente etiológico com vetor. Crescimentos por muda, ictise, né? Enfim. Bom, o vírus da Zika, assim como o vírus da dengue, são flavivírus, né? São vírus, né? Do grupo, né? Dos flavivírus. E a questão 6 já foi mais específica, né? Já fala especificamente sobre flavivírus. Fala um pouco sobre o genoma deles, né? Que tem uma fita simples de RNA sentido positivo. Então, um RNA sentido positivo, que é equivalente a um RNA mensageiro, certo? Então, em relação à estrutura de um flavivírus, espera-se encontrar na partícula viral de um flavivírus somente o genoma, o RNA dele, né, que vai ser fundamental ali depois para produzir, né, para o vírus produzir suas proteínas estruturais, não estruturais, utilizando o metabolismo, né, a maquinária da célula que ele está parasitando, que ele está infectando, no caso. Eu já mostrei na série o capítulo do Norma Soli, que fala sobre os Flaviviridae, né, a família Flaviviridae, no contexto, na alguma questão que teve sobre dengue em algum vídeo anterior aí. E o interessante, né, do livro sobre virologia é porque você tem ali capítulos, né, mais aprofundados sobre sobre diversos assuntos envolvendo determinado vírus. Então, por exemplo, a replicação do genoma de um vírus RNA sentido positivo. O RNA sentido positivo ele já é um RNA mensageiro, né? O vírus já tem isso. Quando ele entra na célula, os ribossomos da célula já reconhecem esse RNA aqui e já começa ali a tradução de proteínas, algumas estruturais, outras não estruturais. Uma dessas proteínas importantes é a RNA polimerase RNA dependente, que é a replicase. Ela vai pegar esse genoma viral e vai, a partir dele, criar ali uma fita RNA negativo, que vai servir como molde depois para aí sim fazer replicação do genoma viral. Ela já não vai servir mais para fazer proteína, porque ela é sentido negativo. Mas a partir dela é tirada, né, é feita a transcrição da fita positiva, certo? E essa sim poderia então seguir para fazer também proteínas. Mas a do sentido positivo especificamente nesse sentido, né, de replicar, né, fazer muitas cópias do genoma viral, que é fundamental, né, que é para isso que o vírus entra na célula, né, para se replicar, para se multiplicar e depois, enfim, se disseminar e ser transmitido para outros hospedeiros. E obviamente o livro tem um capítulo específico sobre febre amarela e dengue, então aqui ó, denomina-se arbovírus, arthropod-borne viruses, os vírus cuja transmissão se dá por picada de um vetor artrópode. E que interessante, entre as arboviroses que afetam o homem, 13 são causadas por vírus da família Flaviviridae, dos quais se incluem, né, os vírus da dengue e da febre amarela, zika, chikungunya. Aqui é a estrutura de um flavivírus. Repara que tem um capsídeo proteico, né, tem algumas proteínas ali, que atuam ali na fase da adesão, né, com as células, quando a célula reconhece o vírus e o vírus está tentando entrar nela. E aqui dentro apenas o genoma, que é um RNA sentido positivo, né, fita simples sentido positivo. Então aquela questão lá, no na estrutura do vírus você encontra apenas realmente, além do capsídeo proteico, né, que é externo, dentro dele o genoma viral, apenas. E a partir dele, sim, são feitas as proteínas estruturais, não estruturais, etc. Então aqui um exemplo, né, um RNA sentido positivo, a partir dele, olha só, proteínas estruturais do capsídeo, da membrana, do envelope, né, essas são estruturais, estrutura. E as não estruturais, diversas aqui que eu não sei, né, mas a NS5, se eu não me engano, é a replicase, né, RNA polimerase dependente de RNA. Posso ter confundido aqui, mas uma delas vai ser a replicase. Portanto, uma proteína não estrutural, mas que tem uma função ali fundamental, né, na replicação do genoma. A questão 7, literalmente só queria saber se você sabia que proteínas são feitas nos ribossomos. Basicamente era esse que era o contexto da questão.
A questão 8 traz aqui uma figura com um processo importante, interessante de se estudar, que é a questão da fusão, né? Tem diversas etapas do ciclo de um vírus, né? Desde o momento que ele entra em contato com a célula, enfim, é importante estudar isso. Aqui ele está falando especificamente sobre a fusão do vírus com a membrana celular. Então tem fusão com a membrana plasmática, tem fusão mediada por clatrina, fusão mediada por caveolina, eu acho que a do flavivírus é essa aqui. Penetração após endocitose, ele pode também entrar por endocitose, né? Enfim, e o ponto é que existem outras etapas, né, da infecção do ciclo de um vírus numa célula que é importante a pessoa estudar isso aqui. Mas como é uma prova de primeira fase, a questão 8 não estava muito preocupada com aquilo ali não. Ela só queria saber o seguinte: após a endocitose, caso um vírus seja digerido, né, no meio citoplasmático, esse processo seria mediado pelo lisossomo, né, que é o que faz ali a digestão, né, a destruição de diversos componentes ali do citoplasma, do citosol, que já não são mais importantes para a célula. Questãozinha de citologia básica. E sobre o ciclo viral, eu vou colocar um textinho na descrição bem interessante, né, sobre isso. Ciclo viral, a etapa da adsorção, vai ter a etapa da penetração, vai ter a etapa do desnudamento, que é quando o genoma viral, né, o capsídeo é destruído, né, o genoma fica então exposto, para que, por exemplo, no caso do flavivírus, né, que os ribossomos possam já chegar ali produzindo proteína. Síntese viral, síntese, né, replicação do genoma, etc. E síntese também de proteínas estruturais, né. Enfim, tudo isso é importante a pessoa estudar. Eventualmente, montagem, né, desses componentes que foram sendo construídos separadamente e eventualmente a liberação, né, no final ali. Aqui vai ter uma figurinha esquemática, né, com, enfim, o processo acontecendo desde a etapa ali da adesão, né, a clatrina ajudando ali o vírus a entrar para a célula, o desnudamento, o capsídeo sendo desmontado, o genoma, as proteínas sendo produzidas e eventualmente, né, o vírus sendo liberado da célula. Esse ciclo pode acontecer de forma lítica ou lisogênica. No ciclo lítico, né, de bacteriófagos, a célula é destruída, né, isso aqui tudo eu estou falando resumidamente. E no ciclo lisogênico, o ciclo celular, né, as divisões celulares continuam normalmente e o vírus se aproveita da divisão celular, né, da multiplicação celular, para também se multiplicar, sem que haja destruição da célula. Questão 9 falando sobre a floresta Zika, na Uganda. No idioma local, ela significa uma vegetação que cresceu demais. Bom, tem lá, né, toda uma vegetação no local, embora esteja, segundo o texto, né, estejam havendo ali impactos, né, por conta ali de projetos, né, de infraestrutura, possivelmente de ocupação desordenada, né, casas sendo construídas no local de forma talvez irregular, não sei. Novas casas com telhados recém-colocados cercam o que sobrou da floresta, então assim, a gente imagina ali um fragmento de floresta, né. A floresta está localizada ali entre a capital Kampala e um aeroporto de Entebbe, e enfim, bom, então Uganda está aqui nessa parte da África, uma parte que a gente vê aqui, né, que é uma região tropical do planeta, né, portanto a gente imagina aqui uma vegetação tropical. Interessante que quando a gente dá zoom, Kampala e Entebbe meio que já aparecem, já se destacam assim, então a gente imagina que é uma região bem importante ali de Uganda. O texto disse que a floresta era entre a capital Kampala e um aeroporto em Entebbe. Eu imagino então aqui que deva ter um aeroporto nessa região. E de fato aqui dá pra ver, né, visivelmente aqui uma pista de aeroporto, uma pista de pouso e decolagem. Então a floresta Zika tem que estar em algum lugar entre isso e isso. Vamos ver se a gente encontra ela aqui. Bom, eu achei um ponto aqui escrito Zika Forest, aquele próximo de Kitala. Deve ser isso. E olhando assim, realmente parece um fragmento cercado realmente por um crescimento urbano aparentemente, né, desordenado. Eu não sei se seria certo dizer que apenas isso aqui é a Floresta Zika, mas se for, é ridículo. É menos que um fragmento, sei lá, é um parquinho. Eu vou tentar posicionar o Street View ou nessa estrada aqui ou nessa aqui, onde der pra colocar, pra ver se a gente consegue ter uma visão real dela. Bom, da estrada é difícil ver a vegetação em si, né? Se a gente der um zoom lá pra dentro, talvez aquilo lá atrás seja as árvores que compõem lá a floresta. Realmente é uma parte muito pequena da vegetação. Agora, o ambiente em si é bem subdesenvolvido mesmo. São estradinhas de chão. E aqui um exemplo de casa com telhados novos que o texto citou, só pra ilustrar, né? Lembrando que essa imagem aqui do Street View é de 2015, bem na época que a prova foi feita mesmo. Aqui mais uma casa que é bom ficar bem claro, não está à venda. Que fique bem claro. Aqui tem. Isso aqui é uma planta de jardinagem, parece aquela orelha de elefante, né? Uma mangueira. Eu acho que pra cá tem um pé de abacate. Eu não sei se isso aqui é um abacate. Parece um pé de abacate, eu não sei. Ou alguma fruta de lá que eu não conheço. É um lugarzinho bem sofrido mesmo. Uma bananeira lá atrás. E nessa brecha aqui a gente consegue ter também um pouquinho mais de visão lá da floresta. Bom, essa seria então a floresta Zika, supostamente, né? Bom, mas a questão diz o seguinte: o surgimento de novas doenças na África, e América também, né? Ásia e América. A ocorrência dessas novas epidemias pode ser explicada, eles deram o gabarito letra B, destruição dos habitats naturais, então, por você destruir a área de floresta, né, os vetores que moram lá acabam vindo para o ambiente urbano, entre aspas, né, e entrando em contato com o ser humano. Isso é verdade para malária, para dengue, para diversas dessas arboviroses e doenças tropicais.
Eu acho que a letra E, baixa renda per capita da população, poderia também ter ali ser um fator que poderia também facilitar isso, porque para as pessoas morarem numa região como aquela é porque realmente não tem condição de morar de repente num local melhor, né? Então acaba indo morar nessas regiões mais marginais, mais próximas de, enfim, ambientes silvestres, né? Florestas. Mas enfim, gabarito letra B, ok. E a questão 10 diz o seguinte: observe o mapa abaixo, a localização de Uganda, né, na África. Uma característica que você espera encontrar nesse bioma florestal seria gabarito grande quantidade de epífitas, indicando que por ser uma floresta tropical, clima úmido, né, você vai ter ali, como a gente tem aqui na Mata Atlântica, né, uma grande quantidade de epífitas. Mas, assim, como muitas pessoas quando pensam em Brasil só pensam em Amazônia e Mata Atlântica de uma maneira geral, a gente acaba cometendo o mesmo erro, né, que a gente fica com raiva do pessoal lá de fora, que pensa que o Brasil é uma grande floresta, e eu só queria pontuar que Uganda tem também outros tipos de ecossistemas ali, tem savanas, tem outros tipos, né, de ambiente, não é uma grande floresta tropical. Enfim, então só para mencionar regiões ecológicas de Uganda, a gente vai encontrar aqui florestas tropicais, sem dúvida, né, a região ali montana, tem florestas tropicais, bastante tipos, né, tem campos, né, e savanas, campos alagadiços, inclusive, parecido com o Pantanal, né. Então tem ali regiões, né, que lembram até mesmo assim o Cerrado e o Pantanal aqui no Brasil. A questão 11 falou sobre o impacto do efeito estufa no aumento da área de ocorrência de arboviroses, né, uma vez que são doenças geralmente associadas ali em ambiente quente tropical, né? Com efeito com o aquecimento global, você tem uma ampliação da área mais quente do planeta, portanto, esses vetores, né, acabam também ampliando o local de ocorrência deles próprios e com isso também aumentando a área de ocorrência das viroses. A questão 12 disse que as larvas de Aedes aegypti são fotofóbicas, então quando você incide uma luz sobre elas, elas fogem da luz e buscam então profundidades maiores de água, né? E em comparação com outras espécies de mosquito no ambiente natural, né, isso poderia levar ali à diversificação do nicho ecológico entre as larvas, uma vez que as do Aedes aegypti vão buscar profundidades maiores, né, para ficar longe da luz, enquanto que outros mosquitos podem ficar mais na superfície. Isso gera ali, né, uma diversificação do habitat, né, eventualmente de nicho ecológico, uma vez que larvas de diferentes espécies de mosquitos vão estar ocupando ali profundidades, né, em média, diferentes uma da outra. Questão 13 trouxe aqui uma figurinha com etapas do desenvolvimento de larva de mosquito até a fase de pupa, né, que depois dela vem a fase adulta. Então você tem ovo, larvas em diferentes estágios de desenvolvimento, eventualmente a pupa, e por fim o indivíduo adulto. E com isso a questão 13 diz o seguinte: a ocorrência de metamorfose em insetos, né, que a gente está pensando em holometabolia, em algum grau a hemimetabolia também, pode-se dizer que uma vantagem adaptativa desse processo é a diminuição da competição intraespecífica entre indivíduos em diferentes fases de desenvolvimento de uma mesma espécie. A larva não compete por alimento e outros recursos com o adulto. A questão 14 era só para saber se você sabia que, a despeito de serem aquáticas, né, de habitarem um ambiente aquático, as larvas de mosquito têm respiração traqueal. Se você já teve a oportunidade de ver larvas de mosquito, né, numa poça d'água ou, enfim, num local que tinha água parada, você já viu que elas ficam assim, às vezes, né, próximo aqui da superfície, parece, né, com uma estrutura ali tocando a superfície da água. Aquilo ali é um sifão respiratório. A partir daquilo ali ela consegue trocar, né, fazer a respiração atmosférica, ar atmosférico, através dessa estrutura que é o sifão. Então, como ela consegue nadar, né, ela vai lá no fundo, come, arruma a comidinha, depois volta para a superfície, respira de novo, depois fica no fundo e por aí vai, até ela se desenvolver em pupa e eventualmente adulto. Aqui é uma ilustração, né? O sifão está aqui nessa região aqui. E tudo isso aqui seria, então, a região ali da traqueia, né? Que faz, eventualmente, o aporte desses gases para fazer a respiração da larva. Repara como é que está tudo interconectado, né? A partir do sifão. E se distribui ao longo de todo o corpo. A questão 15 comenta sobre a possibilidade de se utilizar espécies larvófagas, que são, enfim, bichos ali que comem larvas, né? No controle biológico de, por exemplo, mosquitos. Aedes aegypti. Você pega ali alguma espécie que come larvas e coloca num local onde tem muito mosquito, e ao comer as larvas, ela diminui as populações do mosquito. O problema é que se essa espécie for uma espécie exótica, não do local, né? Ela pode competir com as espécies nativas do local, né? Levando ali, então, a impactos, prejuízos alimentares para as espécies nativas. A questão fala sobre o uso de peixes, né? Mas existem até mesmo espécies de artrópodes mesmo, até mesmo outras larvas de inseto que poderiam ser utilizadas também nesse controle de larvas de mosquito. Mas tem essa questão, né, de ser uma espécie nativa do local para não causar esse tipo de prejuízo para aquelas que são dali e que dependem daquele recurso para viver. A questão 16 fala sobre o uso de inseticidas, né, para combater larvas de mosquito. A questão dizendo o seguinte: na natureza é comum observarmos espécies que produzem substâncias químicas que inibem o desenvolvimento ou matam outras espécies. Essa relação ecológica é denominada amensalismo, que é uma relação ecológica interespecífica negativa, certo?
onde uma espécie vai estar levando outra à destruição, seja por competição, né, ou por antibiose. Por exemplo, o caso da alelobiose, né, alelopatia, melhor dizendo, algumas plantas são alelopáticas, produzem ali e liberam pelas raízes substâncias que não permitem que outras plantas cresçam em volta delas. Isso tudo é, então, é amensalismo, são relações ecológicas, um tema importante de se estudar. Livrinho de ensino básico mesmo, biologia básica, comunidades, relações interespecíficas, aqui é um Amabis, capítulo 3, uma tabelinha com as relações ecológicas, efeitos, né, positivos, negativos. Aqui, ó, amensalismo ou antibiose. A libera substância inibidora de B. Isso é bom para A e ruim para B. Questão 17 fala sobre o uso de larvicidas, temefose, de flubenzuron. Os nomes difíceis só para assustar a pessoa, porque a questão é uma questão de biomagnificação, um temazinho básico da ecologia, cadeia alimentar, né? Então, assim, as algas aqui e tudo mais. E esse componente, né, tóxico se acumulando na cadeia alimentar, eventualmente se acumulando mais nos níveis tróficos superiores, por exemplo, os predadores de topo de cadeia, como por exemplo esse peixe aqui. Então, considerando o processo da biomagnificação, espera-se encontrar uma maior concentração dos inseticidas no peixe. A questão 18 é o seguinte: nas sinapses neuromusculares você vai ter ali a acetilcolina, certo? O neurotransmissor responsável ali justamente pela ação, né, dessas sinapses neuromusculares na contração muscular. Quando a contração termina, o que tem que fazer? Tem que degradar a acetilcolina. E para isso você tem a acetilcolina esterase. Você tem alguns compostos aqui, como por exemplo organofosforados, que agem inibindo a acetilcolina esterase. Se você não tem acetilcolina esterase, você não tem como degradar a acetilcolina. E o que vai acontecer? Você vai ficar com uma contração muscular contínua, porque você não vai ter, né? Você não vai parar a contração muscular, porque você não vai degradar a acetilcolina, certo? Essa que é a ideia da questão. Se você não está à vontade com esse tema, eu recomendo sempre pegar um livro de neurociência, eu recomendo sempre o Ber. Aqui, capítulo 5, transmissão sináptica. Ele começa diferenciando sinapses elétricas de químicas, né? As sinapses elétricas mais relacionadas aqui com essas junções comunicantes, né? Junções do tipo gap, formadas ali por monômeros de conexina. Você deve lembrar disso lá do primeiro vídeo da série, né? Mas pra questão lá, o que interessava pra gente são as sinapses químicas mesmo, que envolve ali, né, as modulações com neurotransmissores, essas relações acontecendo ali no local chamado fenda sináptica. Então você vai ter ali, né, uma fenda sináptica, né, no meio ali de um terminal pré-sináptico e um pós-sináptico. Isso pode ser entre um axônio e um dendrito. Vamos ver aqui esse detalhe. Essa sinapse pode acontecer entre um axônio e um dendrito, portanto axodendrítica, né, entre um axônio e o corpo celular, né, e aí vai chamar de axossomática, e entre axônios, né, de um axônio com outro axoaxônica. Então aqui a gente tem um neurônio motor e um músculo, e o contato do neurônio motor com o músculo a gente chama de junção neuromuscular. A gente percebe aqui também, né, o axônio do neurônio motor mielinizado, certo? Isso aqui vai ser importante para uma questão ali para frente. Principais neurotransmissores temos aqui, dentre as aminas, a acetilcolina. E aqui a gente vê um esqueminha, né, com a síntese, por exemplo, um neurotransmissor proteico, né, uma amina, por exemplo, como a acetilcolina, sendo produzido na proteína normal, sendo levada ali em vesículas, né, até a região aqui onde vai haver a sinapse. E ali, né, na sinapse, essa vesícula encontra ali na região ali da fenda sináptica, né, liberando ali o conteúdo, né, que são os neurotransmissores. E a presença desse neurotransmissor nessa fenda sináptica vai gerar respostas na região, no neurônio pós-sináptico, né, ou na fibra muscular, no caso, né. E para a questão lá, eu considero importante a leitura desse tópico aqui. Quem quiser pausar o vídeo e dar uma lida aí, quem quiser também, claro, conseguir o livro, né, e ler. Porque é importante é justamente sobre isso aqui, que era a questão, né, a importância da degradação do neurotransmissor. Então é bom dar uma lidinha. E como vocês puderam ver, um outro fator que deveria também ser considerado é a questão da dessensibilização, né? Quando uma fenda muscular, uma fenda sináptica fica ali exposta durante muito tempo, né, a um determinado neurotransmissor, pode haver uma dessensibilização ali das respostas à presença daquele neurotransmissor. As questões 19 e 20 tem aqui um texto sobre mosquitos Aedes aegypti transgênicos, com ali propriedades, né, que poderiam ajudar a diminuir as populações desse mosquito. Ah, alguns deles ali fazem bioluminescência, né, para, enfim, acaba tendo ali uma relação com possíveis predadores, né, coisa desse tipo. Um outro tem ali uma questão genética que leva ali os filhotes, as larvas do mosquito, quando nascem com uma determinada configuração genética, a morrerem, a não vingarem. Isso também teria ali uma ajuda. Eu não tenho ideia de onde foi que eu tirei que isso aqui tem a ver com predadores. Eu acho que eu tô confundindo com alguma coisa que eu li em outro lugar, mas na dúvida retiro o que eu disse. É só uma questão ali para os cientistas reconhecerem, né, as larvas, porque elas brilham. Enfim, e aparentemente, né, essa linhagem aqui, OX513A, ela parece ser bem efetiva, né, na redução das populações. Em Juazeiro, por exemplo, a população do mosquito caiu em 94% depois do tratamento, né, da introdução dos mosquitos transgênicos lá no ambiente. Bom, assumindo que esse gene que é introduzido no mosquito seja dominante, né, para garantir que toda a prole herde o gene transgênico, mesmo pelo menos uma cópia dele, o que já seria suficiente, né, então a gente assume que é dominante, os mosquitos transgênicos são
homozigotos, né? Eles são produzidos ali em homozigose, e desse jeito você garante que toda a prole dele vai herdar pelo menos uma cópia desse gene. E a questão 20 diz: o gene inserido no mosquito acarreta na síntese de uma proteína que mata seus descendentes. A frase destacada indica que o produto da transcrição do transgene é um RNA mensageiro, né? Para então produzir proteína. Para as questões 21 e 22, tem aqui um textinho sobre o método Wolbachia, né? Que eles utilizam essa bactéria em Aedes aegypti, e com isso ali eles conseguem diversos resultados interessantes, inclusive diminuir a transmissão do vírus entre os mosquitos ali. Eu falo bastante sobre esse método na minha série sobre o Enem, porque cai bastante no Enem, caiu. É recorrente nas provas do Enem. No assunto, né, no tema da biotecnologia, que é bem recorrente nas provas do Enem. Essa bactéria é transmitida de forma vertical da mãe, né, para os filhotes, no caso para as larvas. E os pesquisadores demonstraram que a Wolbachia é capaz de bloquear a transmissão do vírus da dengue entre os mosquitos ali, certo? E tem também uma relação aqui reprodutiva, né, que as fêmeas sempre passam as bactérias para os filhotes. Quando a fêmea com a bactéria se relaciona ali com outro macho, ela vai passar as bactérias dela, né, para o filhote. Mas quando uma fêmea que não tem a bactéria acasala com o macho com a bactéria, os ovos fertilizados não vingam, morrem. Bom, questão 21. De acordo com o texto, pode-se afirmar que a Wolbachia favorece no controle da arbovirose porque, de acordo com o próprio texto, né, impede a transmissão da dengue entre os mosquitos. Bom, pelo menos no texto original, no site da Fiocruz, está aqui, ó. No Aedes comum, ocorre a infecção do vírus da dengue, né? No mosquito. No Aedes com Wolbachia, o vírus não consegue se estabelecer. E aqui tem algumas imagens, né, que ilustram isso. 22, uma característica comum entre a bactéria, um procarionte, né, Wolbachia, com Aedes aegypti, um eucarionte, é a presença de ribossomos nas células. Aqui só vale a pena realmente a gente discutir a diferença dos ribossomos entre procariontes e eucariontes, certo? Que tem uma diferençazinha ali estrutural, a gente já viu isso em vídeos passados. Mas basicamente isso aqui seria então o componente comum entre as células procariontes e eucariontes. Um textinho para as questões 23 e 24 indica para a gente que a gente vai entrar agora numa sequência de questões sobre biologia molecular. Então, análises laboratoriais, né? Metodologia ELISA, etc., anticorpos, imunocromatografia, toda aquela coisa chata de processos laboratoriais, né? E por experiência própria, é chato de estudar, mas é muito legal de fazer. Então, assim, trabalhar em laboratório é muito legal, mas os protocolos são um saco de ler sobre. Bom, então o texto continua, né? Teste sorológico, reação de cadeia reação PCR, né? Cadeia de polimerase. E a questão 23 falando especificamente sobre os anticorpos, embora não entrando em questões muito mais aprofundadas sobre eles, sobre, enfim, questões muito técnicas, né? Ela só quer saber o seguinte: as IgMs são produzidas por células derivadas. Bom, um anticorpo é produzido por plasmócitos, né? São linfócitos B ativados, né? Então, linfócito B. São células derivadas dos linfócitos B. E a 24 vai falar sobre PCR, RT-PCR, né, com transcriptase reversa. Bom, na amplificação de um DNA com a metodologia PCR, né, são necessários, exceto você não vai precisar utilizar ATP, né? Você vai precisar de nucleotídeos, né? No caso do DNA, desoxirribonucleotídeos, primers, molde, polimerase, certamente. Mas o ATP então não entraria nessa metodologia. Olha só, isso aqui é um exemplo de protocolo para atividade laboratorial, no caso aqui, especificamente sobre PCR. Aqui é como se fosse um livro de receitas, né? Aqui, reagentes para PCR. Buffer, né, para amplificação. Os nucleotídeos, né? Todas as concentrações ali e tudo mais. Primers, né? DNA polimerase. Água, DNA templado. Aí são questões mais específicas. Mas repara que aqui não tem ATP, né? Porque em nenhum dos protocolos para PCR você vai encontrar ATP como sendo ali uma necessidade. Enfim, a questão 25 vai falar sobre síndrome de Guillain-Barré, que é uma complicação que pode surgir, né, a partir da infecção pelo Zika, que leva ali à desmielinização de determinados axônios em neurônios periféricos, portanto, justamente ali naquela região onde tem as junções neuromusculares, né, promovendo fraqueza muscular, etc. Bom, e pelo fato da desmielinização, espera-se que o portador dessa síndrome, né, tenha um menor isolamento elétrico das fibras axônicas, porque justamente a função da mielina, né, que recobre ali o axônio, é justamente produzir, né, esse isolamento elétrico que facilita e torna mais rápida a transmissão, a sinapse, né, no axônio. Atenção que a letra D falou perda dos oligodendrócitos da neuroglia. A mielina, no sistema nervoso periférico, é com células de Schwann. Os oligodendrócitos vão estar no sistema nervoso central, que é cérebro e coluna e medula espinhal, certo? Então aqui você não teria perda de oligodendrócitos, mas sim as células de Schwann, que são o que fazem a mielina no sistema nervoso periférico. O capítulo 2 do Baer, Neurônios e Glia, que fala justamente sobre essa questão estrutural dos neurônios. Então as células que participam ali da mielinização dos axônios fazem parte da glia.
aqui, glia formadora de miolina, oligodendrócitos e células de Schwann. E aquilo que eu tinha mencionado lá, ó, oligodendrócitos são encontrados apenas no sistema nervoso central e as células de Schwann no periférico. Então aqui a gente tem um neurônio do sistema nervoso central, como é que a gente sabe isso? Oligodendrócitos, certo? E aqui, né, os nódulos de Ranvier são espaços que ficam entre uma parte, né, mielinizada e outra. Aqui um corte transversal de fibras ali, os axônios, né, mielinizados. E a mielina vai provocar, né, esse fenômeno da condução do potencial, condução saltatória nos axônios que são mielinizados, o que acelera a velocidade, né, do potencial de ação nos axônios que têm essa mielina. Então, nessas partes aqui que não são nos nódulos de Ranvier, né, que não são mielinizados, você tem aqui, enfim, perturbações do meio que podem acontecer, né, com esse potencial de ação aqui, enquanto que nas regiões mielinizadas ele está totalmente isolado do meio externo e, portanto, ele vai com mais velocidade. Eu tinha separado essa imagem aqui só para mostrar, né, a diferença do sistema nervoso central para o periférico, né, o central é o encéfalo e a medula, o periférico são todos ali, as regiões ali, os nervos, né, os gânglios, fora dessa região aqui. Eu devia ter mostrado isso no começo, mas ok, serve. Então, assim, no laranjinha aqui, miolina com células com oligodendrócitos, né? E no azulzinho aqui, células de Schwann. Questão 26, apenas falando que febres muito altas podem alterar ali a atividade de enzimas, né? Por conta da temperatura ótima da atividade de enzimas. Então, se você tem um aumento da temperatura do corpo, a atividade dessas enzimas pode ser também perturbada por isso. A 27 falou sobre a dengue provocando ali redução na quantidade de plaquetas, e isso pode levar, então, né, por conta da diminuição das plaquetas, um aumento da possibilidade de sofrer ali hemorragias intensas, porque as plaquetas estão relacionadas ali, né, com a cascata de coagulação, etc. Enfim, inclusive a dengue mais grave, né, que é a dengue hemorrágica, é justamente por causa disso. É uma diminuição muito grave, muito importante do número de plaquetas no sangue. As doenças toxoplasmose, questão 28, toxoplasmose, rubéola, citomegalovirose, herpes e sífilis, e agora também a zika, né, são doenças que estão ali denominadas, né, nesses fatores TORCs, que são doenças, né, transmitidas congenitamente, ou seja, a mulher que pega uma doença aqui durante a gravidez corre o risco do feto sofrer ali algum tipo de má formação por conta da mulher ter se infectado, né, com alguma dessas doenças durante o período da gravidez. E nessa época que tinha essa epidemia de Zika, ficou claro, né, o aumento do número de fetos com microcefalia, né, nascidos de mulheres que tiveram Zika durante a gestação. Texto para as questões 29 e 30, justamente os cientistas investigando nessa relação da Zika com a microcefalia, que na época não estava muito claro, mas hoje em dia já está muito bem estabelecido. Assim como o fato de que Zika é uma doença sexualmente transmissível, coisa que demorou algum tempo para se ter, né, evidência suficiente disso, mas hoje em dia também já está muito bem estabelecido. Então eles fizeram experimentos ali com células tronco neuronais, né, e eles perceberam que o Zika não só é capaz de infectar, mas também levá-las, essas células, né, células nervosas, né, à morte. Enfim, os resultados são coerentes com o cenário em que a infecção pelo Zika nos estágios mais iniciais, então assim, diferenças nos estágios, né, pode provocar ali uma gravidade maior ou menor. Nos estágios iniciais da gestação levaria a um aborto, enquanto que uma infecção mais tardia, certo, causaria anomalias, né, no desenvolvimento do sistema nervoso. Então existe uma relação entre o período, né, da infecção e o estágio de desenvolvimento do feto. Então, questão 29, os resultados encontrados pelos pesquisadores sugerem que as consequências do vírus na formação do embrião dependem do seu estágio do embrião, né, de desenvolvimento. Uma infecção no estágio mais precoce pode levar a um aborto, no estágio mais tardio pode levar ali a malformações no sistema nervoso, por exemplo, a microcefalia. E a 30 é aquela questão facinha, né, de fim de festa, o sistema nervoso do embrião se origina a partir do ectoderma, isso aqui é básico do básico. Claro, estudem tudo, né? Estudem todas as estruturas provenientes de cada um dos folhetos, mas especificamente aqui em relação ao ectoderma, ó, neurulação, certo? Placa neural, sulco neural, formando onde? Na região azul, ectoderma, certo? E dali vai se derivar todo o sistema nervoso. Aqui é o tubo nervoso, certo? É isso. E com isso nós ficamos por aqui. No próximo vídeo veremos a primeira parte da prova da segunda fase da 12ª OBB. Até lá.